Se tu quiseres ter resultados diferentes em relação àquilo que tens feito até hoje e que não sentiste que conseguiste ultrapassar as tuas lutas, precisas de mudar a tua maneira de pensar. O apóstolo Paulo diz para olharmos para o alto, para buscarmos a mentalidade do reino continuamente, até sermos encharcados e vivermos de acordo com essa mentalidade. Se, por exemplo, tu queres viver relacionamentos mais saudáveis a partir de agora, precisas de andar em amor, amar, praticar o perdão, mesmo quando parece que o outro não merece. Tu tens de aprender, eu tenho de aprender a ser sensível à voz de Deus e confiar nele. Uma mentalidade diferente, uma forma diferente de pensar, uma atitude diferente vai ter resultados diferentes, resultados melhores. Podemos experimentar. Se também desejas, se isto faz sentido para ti, se queres alcançar vitória em algumas áreas da tua vida que sentes que se vêm a arrastar e não sentes capaz, diz: Senhor, eu quero mais te conhecer, entender-te. Dá-me entendimento da tua palavra e vem mudar o meu interior. Muda a minha mente, o meu coração, e eu sei que contigo eu vou alcançar vitória. Vamos dizer: transforma-me. Transforma-me, Senhor, à tua imagem. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Abre os meus olhos com a tua luz, toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra, Espírito, vai inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti, enquanto eu te adoro, transforma-me. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e
te obedecer. Abre os meus olhos com a tua luz. Toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento da tua palavra. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. 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 Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Pensa nas coisas do reino de Deus e não nas daqui. Há um hino que diz: ensina-me a amar as coisas que tu amas. Quais são as coisas que Deus ama? O que é que Deus ama? São pessoas. Deus ama pessoas. O Senhor Jesus disse: mando-vos que se amem uns aos outros como eu vos amei. E é esta a medida. O maior amor é mostrado quando alguém dá a vida pelos seus amigos. E vocês serão meus amigos se fizerem o que vos mando. Dar a tua vida por alguém não significa necessariamente que substituas essa pessoa na sua morte, que te atravesses à frente de um carro ou de uma bala para impedir que a pessoa seja morta. Pode ser. Mas dar a tua vida por alguém significa negar-te em favor do outro. Pensares primeiro no interesse do outro, na satisfação do outro, na alegria do outro. Morres para ti, para que o outro viva. Ocupares a tua mente em fazeres o outro feliz, os outros à tua volta felizes. Por isso, façam por morrer tudo o que pertence a este mundo. Foi algo que Paulo disse aos Colossenses. Como é que o Senhor Jesus fez isto? Como é que o Senhor Jesus fez morrer tudo o que era deste mundo e demonstrou como amar o outro? Em Filipenses está escrito: não façam nada, vocês que conhecem a Deus, não façam nada motivados por despique, por vingança, por desforra, por competição ou por rivalidade.
nem por interesses pessoais. Não façam nada por ambição pessoal ou por orgulho, mas sejam humildes. Que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não pensem unicamente nos vossos interesses, mas procurem também aquilo que interessa aos outros. E que haja em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Tenham os mesmos sentimentos que o Senhor Jesus teve por nós. Ele, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se ao direito de ser igual a Deus, mas pelo contrário, privou-se do que era seu. Desfez-se das suas próprias regalias. Assumiu a condição de escravo. Tornou-se igual aos homens. E vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, ao ponto de se sujeitar voluntariamente à morte, e não a uma morte qualquer, à morte de cruz. Então, e eu? Os meus direitos? Eu tenho direito? Eu quero, eu mereço, eu gostava, eu preciso. Mando-vos que se amem uns aos outros, como eu vos amei. E esta é a medida, o maior amor é mostrado quando alguém dá a vida pelos seus amigos. E vocês serão meus amigos se fizerem o que vos mando. Eu encontrei esta oração num site escrito por Hélio e Denise Peixoto, que eu gostava de compartilhar. E se tu quiseres, podes fazer esta oração também. Senhor, eu não quero mais viver pelo que eu acho ou penso. Eu quero é pensar somente nas coisas do alto, onde Cristo vive, porque sei que este é o segredo da vitória. Ajuda-me, Senhor, a viver como nova criatura. Ajuda-me a pensar e a agir com uma nova mentalidade, de acordo com o teu exemplo. Em nome de Jesus. Amém. E eu, depois de ler e meditar nisto, eu defini, estamos em fevereiro, e vamos ainda a tempo, penso eu, de definir um objetivo para o ano 2022. E eu percebi que Deus está-me a dizer, Ruth, queres um objetivo para 2022? Então agarra este. Menos eu, mais os outros. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje e para sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar.
mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. E o que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. E o que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Tu sabes que te amo e sabes que quero conhecer-te mais, cada vez mais e mais. Palavras sentidas não são mentiras. Eu vivo para ti, eu me dedico a ti. Rei da majestade, eu tenho um desejo, é estar contigo, meu Senhor, é estar contigo, meu Senhor. Jesus, tu
darei meu louvor. Tu sabes que te amo e sabes que quero conhecer-te mais, cada vez mais e mais. Palavras sentidas não são mentiras. Eu vivo para ti, eu me dedico a ti. Majestade, eu tenho um desejo, é estar contigo, meu Senhor, é estar contigo, meu Senhor. Jesus, tu és o meu Salvador, e para sempre, sempre a ti darei meu louvor. Jesus, tu és o meu Salvador, e para sempre, sempre a ti darei meu louvor. Vamos continuar a estudar o livro de Lucas. Nós começámos no início deste ano com este desafio de estudar expositivamente todo o livro de Lucas. Acho que realmente tem sido bom, pelo menos para mim tem sido bom, porque quando nós estudamos a Bíblia expositivamente, quando começamos numa ponta de um livro e queremos terminá-lo, nós conseguimos ver aquilo que é o fio condutor de todo o livro. E aí também nós podemos aprender mais sobre a forma como Deus age. E nós hoje vamos estudar Lucas 4. A semana passada nós falámos daquela citação que Jesus fala no templo, no versículo 18 do capítulo 4 de Lucas: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esta citação que Jesus faz de Isaías, sendo que Jesus estava a cumprir aquilo que Isaías tinha profetizado. Jesus estava aqui a dar o início daquilo que seria o seu ministério, a implementação do reino de Deus na terra. E a partir daqui, aquilo que nós vamos ver é que existem muitas manifestações visíveis daquilo que são realidades espirituais, mas que começa a ser visível e começa a ser manifestado porque quando Jesus vem, ele vem e declara guerra àquilo que são as trevas. Ele vem para resgatar pessoas que estavam nas trevas, que estão nas trevas, para a luz. E isso começa a mexer com o mundo espiritual e há manifestações do espiritual naquilo que é o físico. Então nós vamos ler a partir do verso 31 e aquilo que nós vamos ver é que existem muitas ocasiões em que Jesus, quando por meio da palavra, por meio de uma ação, ele intervém, o mundo espiritual fica abalado. E nós vamos tentar interpretar também aquilo que pode ser estas ações, sabendo que vivemos num tempo diferente daquilo que é o tempo que Jesus vive, de que isto é relatado. Vamos ler então Lucas 4, 31 a 41. Eu utilizei a versão Bíblia para Todos e está aqui então projetado. Eu vou então ler estes versículos e vocês vão ver que se dividem algumas histórias, porque o Evangelho agora começa também a narrar alguns factos da vida de Jesus, da vida cotidiana de Jesus, do dia-a-dia daquilo que era a vida de Jesus quando ele esteve cá na terra. E diz assim: foi então para Cafarnaum, na Galileia, e aí ensinava aos sábados. Os que o ouviam ficavam admirados com os seus ensinamentos, porque falava com autoridade. Num desses sábados estava na sinagoga um homem possuído de um espírito mau, que aos gritos disse a Jesus: que temos nós a ver contigo, Jesus de Nazaré? Vieste aqui para nos destruir. Bem sei que tu és o santo que Deus mandou. E Jesus repreendeu-o: cala-te e sai desse homem. O espírito mau deitou o homem ao chão diante de todos e saiu dele sem lhe fazer mal.
Toda a gente ficou pasmada e diziam uns aos outros: que significa isto? Ele dá ordens aos espíritos maus com autoridade e poder e eles obedecem-lhe. E a fama de Jesus espalhava-se por todos os lugares daquela região. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão Pedro. Como a sogra de Pedro estava de cama, com muita febre, pediram por ela a Jesus. Ele inclinou-se para ela, mandou que a febre saísse e a febre passou-lhe. Ela levantou-se logo e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes com vários padecimentos traziam-nos a Jesus. Ele punha as mãos sobre cada um e curava-os. Também de muitas pessoas saíam espíritos maus que diziam aos gritos: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus repreendia-os e não os deixava falar, porque eles sabiam que ele era o Messias. Mal rompeu o dia, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar isolado. A multidão pôs-se à procura dele. Quando o encontraram, não o queriam deixar ir embora. Mas Jesus disse-lhes: é preciso que eu vá anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras povoações. Foi por isso que Deus me enviou e pregava nas sinagogas da Judeia. E nós vamos parar aqui a nossa leitura e vamos então estudar de uma forma expositiva aquilo que se passa aqui neste episódio. Nós vimos então que Jesus começou o seu ministério, logo quando ele foi aprovado na tentação que ele enfrentou. E quando ele está na sinagoga e ele começa a ler o profeta de Isaías, e ele diz que eu vim para cumprir aquilo que Isaías disse. Eu vim libertar aquelas pessoas que estão oprimidas. E é isto que se está a passar. Jesus começa imediatamente a libertar pessoas com a autoridade. No verso 31, eu vou pedir ao Tomás para passar para o outro, antes desse slide, diz: foi para Cafarnaum, na Galileia. Aqui é muito interessante ver que Lucas ele é muito pormenorizado em relação aos locais. Já no início, quando nós estudamos Lucas, capítulo 1, nós vemos que Lucas tem esta característica de ser pormenorizado, porque ele era um cientista, ele era um médico, e ele gosta do pormenor. E ele vai mesmo ao ponto de dizer qual era o local, qual era a província onde Jesus estava a ensinar, e aos sábados, porque havia este costume judaico de os judeus se reunirem nas sinagogas ao sábado para aprenderem acerca da lei. E aqui diz que os que ouviam Jesus ficavam admirados com os seus ensinamentos porque falava com autoridade. E aqui, nós, irmãos, nós temos, quando falamos das coisas de Deus, nós temos que falar mais do que com autoridade, com convicção. Nós temos de ser convictos naquilo que estamos a dizer. Nós não podemos vacilar aqui entre dois pensamentos, se a nossa fé é ou não uma fé verdadeira, se a Bíblia é ou não a palavra de Deus, se isto de ser cristão, de ter Jesus como Senhor, se é ou não o caminho certo. Não podemos vacilar. Jesus, quando falava, falava com autoridade. O que ele dizia, as pessoas ouviam. E nós podemos tirar daqui um ensinamento também. Não com a nossa autoridade, mas se nós somos cristãos, pequenos cristos, e Jesus habita em nós, nós podemos falar com a autoridade, mas com a autoridade dele. Ele tem toda a autoridade. Por isso nós, quando somos confrontados com ideologias do mundo, com ideias que contrapõem a nossa fé, que tentam desvalorizar aquilo que é a Bíblia, que tentam desvalorizar a pessoa de Deus, nós devemos falar com convicção, explicar a razão da nossa fé. Explicar a fé que temos, explicar o Evangelho com convicção. Não devemos sentir vergonha. Não devemos viver vidas de crente escondidas. Não é aquele crente detetive. Ninguém sabe que ele é crente. Que todos os dias vai para o trabalho e tenta se esconder e pá. E há alguém que diz: ouvi dizer que tu andas numa igreja. Eu? Não, isso é outra pessoa, é engano. Só vivo com vergonha. Não devemos viver com vergonha. Devemos ter ousadia. E o orgulho, no bom sentido da palavra, devemos estar orgulhosos de que um dia Deus nos escolheu. Deus nos deu esta missão de sermos os seus representantes nesta terra. De sermos embaixadores de Cristo. E isto deve nos trazer satisfação em Cristo. Depois, Jesus, no verso 33, diz: num desses sábados estava na sinagoga um homem possuído de um espírito mau, que aos gritos disse a Jesus: que temos nós a ver contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Bem sei que tu és o santo que Deus mandou. E é interessante ver que o demónio tinha mais consciência de quem era Jesus do que as pessoas que estavam ali à volta. Os demónios sabem quem são Jesus. As hostes espirituais sabem quem é Jesus.
Nesta declaração que este espírito mau faz, nós podemos ter atenção a 3 aspectos. Existem demónios e hostes espirituais malignos, nós não podemos ignorar isso. Nós não podemos viver nesta terra como cristãos e pensar que isso é algo que são histórias de encantar, são histórias da carochinha. Não. Existe uma realidade espiritual, das quais existem as hostes espirituais das trevas, aquelas que nos tentam fazer cair em tentação, que nos tentam demover do caminho do Senhor, que nos querem derrotar, que nos querem acusar, que nos querem fazer desviar. Existe. Mas essa realidade espiritual também existe no lado bom, na luz. Existem anjos. E a Bíblia fala muitas das vezes que anjos que estão ao nosso derredor para nos proteger, para nos motivar. E existe o Espírito Santo, que é Deus, que habita em nós. Que é Espírito. Deus é Espírito. É o que a Bíblia diz. Deus é Espírito. E importa aqueles que o adorem e adorem em Espírito e em verdade. E nós sabemos que, existindo esta realidade espiritual, aquilo que a Bíblia nos diz, e esta realidade espiritual, por vezes tem manifestações no material, não é muitas vezes, não é sempre. Nós sabemos que às vezes há certo tipo de comunidades que exploram ao máximo esta situação da manifestação prática daquilo que é o espiritual. E há certos rituais que aquilo às vezes até é mais confusão do que algo que é claro. Mas, irmãos, nós não podemos cair no 8 e no 80. Não podemos cair no lado oposto e dizer que não há nada. E desvalorizar isso por completo. Não, isso são coisas que não... Foi impressão tua. Foi alguma coisa que tu tiveste uma impressão que... Não, há uma realidade espiritual. A Bíblia torna isso claro. E a Bíblia até vai mais à frente e diz que em Efésios 6:12... Por favor... Efésios 6:12 diz que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra seres humanos que temos de combater, mas contra poderes e autoridades que dominam este mundo da escuridão e contra os espíritos do mal que não se veem. Às vezes o problema é que nós tentamos combater estes espíritos maus com algumas ações que aquilo mais parece ser manifestações de poder, de magia e o poder, e o pastor começa lá a fazer umas coisas assim exteriores. Irmãos, a Bíblia diz que a forma como nós temos de combater estas hostes espirituais é por meio da oração, por meio da leitura da palavra, da meditação da palavra, por meio de uma vivência de uma vida santa. Uma vida em que eu, no meu dia-a-dia, quando acordo de segunda-feira para ir para o trabalho, eu tomo como decisão no dia de amanhã, no dia de hoje, de segunda-feira, de combater o pecado com toda a minha força. De resistir ao diabo e ele vai fugir de mim. De resistir às tentações. Esta é a forma como nós temos de combater aquela que é a batalha espiritual que nós vivemos. Nós não podemos viver neste mundo iludidos ou distraídos, não pensando que não existe uma batalha. Existe uma batalha. E a Bíblia até compara Satanás como se fosse um leão que anda à nossa volta, preparado para caçar. Ele anda à nossa volta a rodear a presa. E ele está à espera de um sinal de fraqueza. E ele vai e ataca. E ataca. Por isso nós temos que andar nesta terra atentos. Atentos àquilo que se passa à nossa volta. E não podemos desvalorizar, às vezes, certas coisas que passam na televisão, no nosso WhatsApp, nos sites lá da internet. Um sentimento quando alguém vem falar connosco e começa, de uma forma dissimulada, a falar mal do nosso irmão. Começa é só para orar. É só para orar. Olha, sabias que aquele fulano da igreja... Não, é só para orar. E de uma forma dissimulada vem o ataque espiritual. E nós, como andamos distraídos, caímos, erramos, acabamos por pecar. Irmãos, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, e isto demonstra aqui toda a ação que Jesus teve na prática, no expulsar demónios, no curar pessoas, na libertação que Ele trouxe, de que Jesus tem poder. Tem poder, seja sobre o mundo espiritual, seja sobre o mundo natural. E quando Jesus foi à cruz, morrer na cruz por nós, para nos salvar dos nossos pecados, e Ele ressuscitou, venceu a morte, significa que a guerra está ganha. Jesus venceu. Já não vamos sair derrotados deste confronto com as trevas. Nós vamos sair vitoriosos. Mas nós sabemos que Satanás, sabendo do seu fim,
que será o lago de fogo e de enxofre, ele vai tentar ao máximo ganhar estas pequenas batalhas para nos mandar abaixo naquilo que é o nosso relacionamento com Deus. Por isso, apesar de nós sabermos que já temos vitória em Cristo, apesar de sabermos, de termos a plena convicção também pela fé, que Jesus venceu na cruz, nós temos de estar atentos, porque Satanás está pronto para nos tragar, como um leão morde a sua presa e mata a sua presa. Então nós temos que estar conscientes que existe uma batalha espiritual. E aqui a batalha espiritual, no tempo de Jesus, Jesus, sendo Deus connosco, Emmanuel, era muito mais visível. Jesus vai implementar o reino de Deus e começa com toda a força. Começa a libertar as pessoas, começa a curar as pessoas. E nós vamos ver estes episódios que se passaram naquilo que é o tempo de Jesus, onde Jesus vem com a presença de Deus constante e nós começamos a ver logo manifestações práticas daquilo que é a implementação do reino de Deus na terra. Segunda coisa, Jesus não se relaciona em nada com o mal. E esta declaração que este espírito mau faz, ele diz: vieste aqui para nos destruir? Sim, Jesus veio para destruir o mal. Jesus veio para destruir aquilo que são as práticas do mal. Veio para destruir. E ele conseguiu destruir na cruz. Na cruz de Cristo, foi aí que o Senhor Jesus venceu e alcançou vitória para nós. E implementar o reino de Deus na terra é combater tudo o que há de mal neste mundo decaído. E isto passa também para nós. Nós somos agentes de implementação do reino de Deus na terra. É por meio da missão que Jesus nos deixou que nós temos de implementar o reino de Deus na terra. E a implementação desse reino na terra é combater a corrupção, é combater o mal. É nós vermos uma injustiça e combatermos essa injustiça, mesmo sabendo que muitas das vezes requer sair da nossa zona de conforto, requer nós sairmos dali de uma zona onde nós estamos bem e ficamos a olhar para a televisão, tanta coisa má está a acontecer, mas nós simplesmente mudamos de canal. E é isto que Satanás quer. Satanás quer que nós fiquemos com uma postura simplificada daquilo que é o mal. Está a acontecer lá no outro lado do mundo. Não posso fazer nada. Quando sabemos perfeitamente que aquilo que nós podemos começar por fazer é orar. Orar por situações que nós conhecemos que se estão a passar neste momento no mundo, que são mal, que são corrupção. E mais do que orar, se nós nos esforçarmos um bocadinho mais, nós vamos conseguir fazer mais alguma coisa. Então, Jesus veio para derrubar o mal e nós, como agentes, como cristãos, temos também essa função de combater o mal. Depois, em terceiro lugar, os demónios sabem bem quem Jesus é. Eles sabem. Eles acreditam, porque eles sabem que existe. A Bíblia até diz que eles acreditam e tremem, porque eles sabem a autoridade que Jesus tem. E isso leva-nos a pensar uma coisa, que qualquer coisa que eu faça, que nós façamos, na implementação do reino de Deus na terra, tem de ser feito em nome de Jesus. Porque é Jesus que tem a autoridade. É no nome dele que existe a autoridade. E os demónios sabem isso. Os demónios tremem com o nome de Jesus declarado. Nós não devemos fazer as coisas pela nossa força, pela autoridade que achamos que temos, porque existem realmente muitos líderes que acham que têm essa autoridade e essa autoridade vem deles próprios e depois caem à grande. Mas na questão do mundo espiritual, e o mundo espiritual que tem manifestações no material, tudo aquilo que nós fazemos deve ser feito em nome de Jesus. Porque é no nome de Jesus que existe o verdadeiro poder. O verdadeiro poder pertence a Jesus. Dá para perceber, irmãos? O verdadeiro poder está em Jesus. Verso 35 diz: Jesus repreendeu, cala-te e sai desse homem. O espírito mau deitou o homem ao chão, diante de todos, e saiu dele sem lhe fazer mal.
Toda a gente ficou pasmada e diziam uns para os outros: que significa isto? Ele dá ordens aos espíritos maus com autoridade e poder e eles obedecem. E a fama de Jesus espalhava-se por todos os lugares daquela região. Nós podemos ver aqui a manifestação do poder de Jesus quando Jesus interpela poderes espirituais malignos e eles obedecem. Jesus, ao implementar o reino de Deus na terra decaída pelo pecado e dominada pelo príncipe deste mundo, começa a abanar, a mexer com o mundo espiritual. Espíritos maus não têm outra alternativa senão cumprir com aquilo que Jesus lhes estava a dizer. Porquê? Porque Jesus tem a autoridade. Ele é o Senhor de toda a criação. O poder de Jesus está acima de qualquer entidade que possa existir. Não há nada que faça frente ao poder de Jesus, irmãos. Nós temos que ter esta consciência de que seguimos um Senhor que é todo poderoso. Não há nada que faça frente. Um dia perguntaram, num contexto de reunião de jovens, o que é que poderia fazer frente ao poder de Deus. E alguns jovens disseram: a nossa velha natureza, Satanás, o príncipe deste mundo. E o pastor, na altura que estava a dar a palestra, disse: nada. Nada faz frente ao poder de Deus. Nada. Nós não podemos pensar que os espíritos maus, o próprio Satanás, está ao nível daquilo que é o poder de Deus. Irmãos, está tudo abaixo e bem abaixo daquilo que é o poder do nosso Deus. O nosso Deus é todo poderoso e nada lhe faz frente. Aqui nós temos uma declaração em Mateus 28:18 que diz: então Jesus aproximou-se dos discípulos e declarou: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E este todo o poder é realmente todo o poder. Seja mundo espiritual, seja o mundo material. Qualquer tipo de poder que nós possamos vir a ter, no sentido de pregação da palavra, no sentido de cura, no sentido de outra manifestação de poder, tem de vir de Jesus em nós. Da intimidade que mantemos com Jesus. Não da nossa própria força, como há pouco eu disse. Outro aspecto interessante é as pessoas que assistem a esta interação de Jesus com o mundo espiritual ficaram surpreendidas. E questionaram-se: o que significa isto? Ele dá ordens aos espíritos maus com autoridade e poder e estes obedecem-lhe. Isto acontece porque, para as pessoas que acabam por estar cegas espiritualmente falando, elas não entendem as coisas espirituais. Elas não conseguem entender. E isso parece-lhes confusão. Mas nós, que somos habitados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo começa a efetuar um trabalho em nós, começa a abrir a nossa visão para termos uma percepção daquilo que é a área espiritual. De que efetivamente existe uma realidade espiritual. De que existem coisas a acontecer no mundo espiritual. E esse tipo de coisas, seja tanto das trevas como da luz, é algo que de uma forma natural é atrativo para as pessoas. As pessoas sentem-se um pouco atraídas com aquilo que são as manifestações espirituais visíveis. E quando há um show, um espetáculo onde há poder espiritual manifestado no material, as pessoas sentem-se atraídas por isso. Isto para chegar aonde? Nós vemos aqui que a fama de Jesus se espalhava e as pessoas sentiam-se atraídas por isso. Isto para dizer que muitas das vezes Satanás pode usar manifestações espirituais visíveis relacionadas com bruxaria, com feitiçaria, com macumbaria, etc. Por estas serem manifestações visíveis e algumas delas espetaculares no sentido, não é uau, espetacular, não é isso, é espetacular no sentido em que é algo visível, é algo sobrenatural, não faz parte do natural do material. E isso acaba por atrair facilmente as pessoas. Porque nós sabemos que um relacionamento espiritual com Deus é um relacionamento de mudança de caráter, de mudança de vida. Diariamente nós temos que nos negar a nós próprios e dar lugar ao Espírito Santo. Por outro lado, aquilo que são manifestações espirituais
que têm manifestação no material do lado da bruxaria, feitiçaria, etc., é algo que tem em vista apenas o produto final e muitas das vezes é coisas simples, coisas fáceis de fazer, em que a pessoa é levada a pensar que por meio daquele ritual a pessoa consegue o seu objetivo final. E isso é atrativo, é atraente para as pessoas. Todos nós gostamos de coisas rápidas, de coisas que é rápido acontecer e somos atraídos por isso. Mas atenção, irmãos. A Bíblia diz que muitas das vezes Satanás se pode transformar num anjo de luz, em que aparentemente parece que aquilo tem uma camuflagem boa, mas nós temos de pedir muito discernimento ao Espírito Santo para ele nos ajudar a julgar aquilo que se estará a passar naquele momento. E o Espírito Santo vai dar discernimento. Nós falámos dos dons no ano passado, e aquilo que é o dom do discernimento de espíritos. Alguém conseguir perceber de que, apesar daquilo que está a ser dito ser algo que parece, tem uma camuflagem de anjo de luz, o que está por trás são valores das trevas e não da luz. É importante nós percebermos que a Bíblia condena qualquer tipo de envolvimento com este tipo de práticas. Bruxarias, feitiçarias. E nós, infelizmente, isto é muito mais comum na nossa sociedade do que aquilo que nós pensamos. Há muita gente que recorre a este tipo de práticas, a pessoas que se dizem mexer com estas coisas e algumas até acredito que o possam fazer. São pessoas que estão entregues às trevas e pessoas que acabam por estar focadas nisso. E como há esta manifestação espiritual, prática, material, as pessoas acabam por sentir-se atraídas. Depois envolve dinheiros e sorte na vida. No fundo, são meios para alcançar desejos do coração daquela pessoa, desejos que são desejos pecaminosos, que só têm a ver com o bem-estar da própria pessoa. A Bíblia condena qualquer tipo de envolvimento em relação a isso. Nós, tendo Deus como o único Senhor, nós não devemos mexer com essas coisas. Seja superstições, bruxarias, feitiçarias, tudo aquilo que tem por base, aquilo que é a sorte, aquilo que é o azar. Nós acreditamos, nós cremos num Deus que é soberano e que está no controle de todas as coisas. Nós não acreditamos naquilo que é a sorte, que é o azar. Não. Nós confiamos num Deus que é soberano, que tem um plano e que está a cumprir esse plano para a humanidade. A Bíblia diz que em Gálatas 5, 19, 21, uma das obras da carne. Diz ali, eu pus ali duas versões porque é interessante ver que uma versão usa a palavra superstição e a outra usa feitiçarias. E é a mesma, é outra tradução diferente, mas é o mesmo texto. Então, às vezes, há certas práticas que estão tão incutidas na nossa cultura que nós fazemos e nem nos apercebemos que estamos a basear a nossa confiança numa superstição. Quando nós devemos rejeitar isso em nome de Jesus. A nossa vida não tem de ser manipulada, não tem de ser vivida de acordo com alguma superstição. Pá, não faças isso que dá azar. Olha, tens aqui este olho azul, mete lá atrás da porta porque vai trazer boa sorte. Rejeite isso em nome de Jesus. Nós temos de ter consciência que há pessoas que levam a vida assim. E essas pessoas precisam de ser libertas. Lembrem-se da declaração que foi dita por Jesus, citando Isaías. Eu vim para libertar os cativos. Pessoas que se sentem aprisionadas por estas superstições, que não dão um passo para a direita sem pensar numa superstição, que não tomam nenhuma decisão na sua vida sem consultar a astróloga, sem consultar os astros, ali a astrologia que vem na revista Maria, ou outra revista qualquer. As pessoas estão escravas desse estilo de vida. Quando Jesus veio libertar e vem dizer, eu tenho uma nova vida. Uma vida em que tu vives a vida em paz, porque sabes que eu estou no controle e sabes que eu quero o teu bem. A tua função é obedecer-me. Obedece-me e eu trato do resto. Apocalipse 22:15 é ainda mais duro e diz, mas ficarão de fora todos os que são como cães
os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os adoradores de falsos deuses e outros que mentem por palavras e obras. Os feiticeiros. Todos aqueles que dedicam a sua vida a este tipo de práticas que acabam por nos afastar cada vez mais de Deus. Então, irmão, pode acontecer até que faça alguma prática sendo tradição, porque esta é uma tradição que está tão enraizada, esta questão das superstições. Tanta coisa acontece no nosso dia-a-dia que nós temos que parar e pensar: porquê é que eu faço isto? Será que aquilo que eu estou a fazer é desconfiar de Deus e confiar mais naquilo que é a sorte? Pare, em nome de Jesus, e deposite toda a sua confiança em Deus. Li um textozinho que eu vou ler aqui. Diz: a feitiçaria é algo reprovável por Deus. Quando alguém recorre à feitiçaria, está a quebrar os mandamentos de Deus. Podemos entender algumas práticas como feitiçaria, que é o esoterismo, leitura das mãos, leitura de cartas, adivinhação, e até há muitas agora nas redes sociais, muitas pessoas que acabam por ter tempo de rede social, a ler cartas, a poder explorar estas fraquezas que as pessoas têm do futuro, do medo do futuro. Nós não temos que ter medo do futuro, porque o nosso Deus é o Deus do futuro. Para Ele não há passado, presente e futuro. Ele sabe tudo. Ele controla. Magia negra ou magia branca, às vezes, para camuflar aquilo que pode ser aquela magia, dar-lhe uma roupagem mais aceitável. Consultar espíritos ou anjos, consultar mortos, hipnose, rituais de cura, consulta de médiuns, astrologia, bruxaria, superstições, incorporar espíritos, psicografia, encantamento ao lançar encanto, popularmente conhecido como fazer o arranjo, fazer o trabalho, macumba. Devemos deixar imediatamente e completamente toda a prática ou consulta desse tipo e depositar toda a nossa confiança em Deus. Ficou claro, irmãos? Verso 38 de Lucas 4 diz: Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão Pedro. Como a sogra de Pedro estava de cama com muita febre, pediram por ela a Jesus. Pedro gostava muito da sogra. Alguns, se calhar, não fariam isto, mas eu faria, porque a minha sogra é espetacular. Verso 39, ele inclinou-se para ela, mandou que a febre saísse e a febre passou-lhe. Ela levantou-se logo e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, com vários padecimentos, traziam-nos a Jesus. Ele punha as mãos sobre cada um e curava-os. Também de muitas pessoas saíram espíritos maus que diziam aos gritos: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus repreendia-os e não os deixava falar, porque eles sabiam que ele era o Messias. Irmão, Jesus não mostra aqui só poder no campo espiritual, mas também no campo material, no corpo, naquilo que é o nosso corpo. E nós temos de perceber que nesta fase onde nós estamos a viver, somos constituídos por corpo também. Somos espírito, é verdade, mas também somos corpo. E o nosso corpo faz parte da nossa vida. Aliás, a Bíblia até diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós devemos tratar do nosso corpo. E aqui Jesus cura fisicamente muitas pessoas. Eu creio na cura. O nosso Deus é um Deus que cura. Aliás, o Evangelho é uma história de cura. Jesus, quando nos traz o Evangelho, Ele nos quer curar daquilo que é a maldição do pecado. E Ele cura. Mas Ele cura quando Ele quer. E se Ele achar que a cura física vai trazer benefício espiritual, Deus vai fazer. Se Ele encontrar aí alguma situação em que Jesus, Deus, diz: a cura física não vai beneficiar o teu crescimento espiritual, provavelmente Deus não vai curar. Porque aquilo que é o mais importante para Deus é o nosso crescimento espiritual. Porquê? Porque é aquilo que é eterno. O nosso corpo, alguns mais 20, 30, 40, 50 anos, vai acabar. É verdade que mais tarde iremos ressuscitar corporalmente, mas vai ser um novo corpo. Este corpo que sofre doença, que sofre dor, que a barriga cresce, que engorda. Este corpo tem valor para Deus, mas tem valor no sentido em que o crescimento espiritual, a nossa maturidade espiritual, rumo à estatura de Cristo, é aquilo que é o mais importante. Se Deus olhar para a tua vida e tu padeceres de uma necessidade física, seja uma doença, qualquer coisa relativamente à saúde,
Deus pode curar, pode. Em nome de Jesus, Deus vai curar. Mas nós temos de perceber também que pode haver situações em que Deus não vai curar. Porque senão, irmãos nossos de fé não morriam com doenças. Conheço muitas pessoas que acabaram por morrer de uma doença terminal. Então o que é que se passou ali? Algumas comunidades acabam por colocar pressão em cima da pessoa dizendo que foi falta de fé. Eu não acho que foi falta de fé. Eu acho é que na leitura que Deus fez, Deus, sendo poderoso, sendo soberano, sendo com todo o poder que Ele tem, Ele olhou e disse: não vai haver vantagem para o teu crescimento espiritual se eu te curar fisicamente. Tu vais crescer mais se eu não te curar do que se eu te curar. E quantas vezes é assim? Quantas vezes Deus permite certas situações na nossa vida, incluindo doença física, para que nós possamos nos aproximar dele. Porque nós sabemos que muitas das vezes é por meio das dificuldades que nós acabamos por nos virar para Deus. Porque quando está tudo bem, parece que nós temos uma tendência para está tudo bem, já não vou à igreja, já não vou mais orar, mais ler a Bíblia, ou diminuo a frequência com que faço isto. E aí começamos a substituir Deus por outras coisas. E na verdade, e eu não estou a dizer que isto acontece para todas as pessoas, cada caso é um caso, mas na verdade é quando eu tinha um chefe meu, no meu trabalho, que dizia: os parafusos de vez em quando precisam de levar um aperto. Porque eles naturalmente vão desapertando. E parece que nós, como cristãos, às vezes somos assim. Andamos tão distraídos com esta vida que Deus chega e aperta o parafuso. Epá, afinal, eu preciso de Deus mesmo. E estas circunstâncias que Deus permite, nunca acima daquilo que nós podemos suportar, essa é uma promessa que nós temos. Tudo o que nos vem, e mesmo doença física, nós conseguimos suportar, porque Ele é fiel, Ele não mente, dizendo que, ok, tu consegues, mas não consegues, na verdade tu és fraco e não vais conseguir, nós conseguimos. Ele não vai trazer provação à nossa vida que nós não vamos conseguir suportar. Mas vamos deixar a decisão de curar para Ele. Ele sabe se deve curar ou não. Nós oramos por cura, nós manifestamos o nosso desejo para que Deus possa curar, mas isso, irmãos, não é garantia de que Deus vá curar. Nesta situação, Jesus curou. Jesus curou a sogra de Pedro. E ela, ao ser curada, começou logo a servi-los. Irmãos, só dizer aqui para concluir esta parte da doença, da cura, aquilo que Deus está mais interessado é que exista crescimento espiritual na nossa vida. Que a nossa vida possa estar cada vez mais rumo à estatura de Cristo. Amém, irmãos? Terminando então o verso 42 até o 44. Mal rompeu o dia, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar isolado. A multidão pôs-se à procura dele. Quando o encontraram, não o queriam deixar ir embora, mas Jesus disse-lhes: é preciso que eu vá anunciar a boa nova ao reino de Deus, a boa nova do reino de Deus também a outras povoações. Foi por isso que Deus me enviou e pregava nas sinagogas da Judeia. Jesus procura lugares isolados. É uma característica que Jesus tem. Se nós vamos ler os evangelhos, seja Mateus, seja Marcos, Lucas ou mesmo João, nós vemos muitas vezes Jesus sair para um lugar isolado com que objetivo? Para manter a sua intimidade com o Pai, para orar, para falar com o Pai. Isto é uma prática, irmãos, que nós devemos cada vez mais manter. Nós sabemos que vivemos vidas frenéticas. Quando não é pelo trabalho, é pelo entretenimento. Não há coisa que nos falte para fazer. A última série que saiu, o último filme, o chefe que pediu para fazer aquilo, o trabalho, o cliente que... Não há coisa que nos falte. Quando não é o entretenimento, trabalho, é a família, o filho que quer atenção, a esposa ou o esposo que quer atenção. Não há coisas que nos falte para fazer. Pois nós devemos ter este costume de nos isolar de vez em quando, ir para o nosso cantinho, lá em casa, ou seja onde for. Às vezes é no carro, às vezes é no meio do mato, lá na serra, e tirar tempo para estar com o Pai. Para estar com o nosso Pai, com Deus.
para ouvir Deus, para falar com Deus, para manter esta intimidade com Deus. É muito importante. Irmãos, nós acabamos por mostrar que alguém é importante na nossa vida com o tempo que investimos na vida dessa pessoa. Nós não podemos dizer que Deus é importante para nós quando passa a semana e o único local, o único momento em que ouvimos falar de Deus e ouvimos alguma coisa de Deus é aqui ao domingo à tarde. É muito fraco, é pouco. É pouco para alguém que quer ter intimidade com o Senhor. Para alguém que quer manifestar na prática aquilo que às vezes diz a cantar: Senhor, transforma-me. Pois a forma como Deus tem para te transformar passa por tu ficares momentos isolados só com Ele no pensamento, a louvar, a adorar, a ler a palavra dEle, a orar. E isto é realmente um exemplo que Jesus nos deixa. Qual é o nosso nível de intimidade com Deus? Tem que fazer uma avaliação. Qual é o nível de intimidade que o irmão tem com Deus? Jesus volta a frisar aqui nesta parte final de Lucas 4, volta a frisar qual o seu propósito na terra. E o propósito era anunciar a boa notícia de que Ele veio restabelecer a relação entre Deus Pai e a humanidade que foi quebrada pelo pecado. Esta é a sua missão. E é também a missão que Ele nos deixa. Somos chamados a levar o Evangelho àqueles que ainda não têm paz com Deus. Nós somos agentes da paz, de levar esta paz aos outros. É a nossa missão, levar o reino de Deus. E o reino de Deus que é libertar as pessoas espiritualmente e também fisicamente, que as pessoas possam experimentar esta liberdade em Cristo, que é largar o pecado e ter uma nova vida. Para isso, nós também precisamos de experimentar isso, de tomar esta decisão. Eu quero realmente ter Jesus como meu Senhor e viver isso. E Jesus é de 8 a 80. Ele quer e quer tudo. Ele quer 100%. Ele não quer só uma parte da nossa vida. Ele quer 100%. Tu estares num relacionamento com Deus em que existem áreas da tua vida em que ainda Cristo não é o Senhor, tu tens que trabalhar para que Cristo seja o Senhor da tua vida a 100%. Todas as áreas da tua vida. Porque Jesus não se satisfaz só com 80%. Ele quer 100% das nossas vidas. Nós somos agentes do reino, como eu tinha falado. Jesus é que tem o poder, seja no campo espiritual, seja no campo material. Jesus quer nos restaurar de uma forma completa, quer restaurar as pessoas de uma forma completa, seja espiritualmente, seja fisicamente também. Mas, e eu quero terminar com esta ideia, se tiver de optar entre uma e outra, Jesus vai optar sempre pelo crescimento espiritual. Porque é livrando-nos de pecado e não livrando-nos da doença física que Ele nos vai dar a salvação. É livrar-nos do pecado. É que Ele traz a salvação por toda a eternidade. Podemos padecer uma necessidade física durante toda a vida e mesmo assim vamos para o céu. E por toda a eternidade vamos estar com Deus. Amém, irmãos? Temos este propósito de levar esta boa notícia aos outros. Que por meio do poder que Jesus nos deixou, nós possamos ter a ousadia de espalhar esta boa notícia do Evangelho, de que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Que o Senhor nos possa abençoar.